Ezequiel 47, a igreja pode ficar sobre os seus pés. Repete sim comigo, irmãos. Falatório inútil, corrói como câncer. Repete sim comigo. Eu não irei emprestar a minha boca para Satanás, para acusar ninguém, porque o acusador é Satanás. Quem aprendeu isso aqui domingo passado, diga amém. Então vamos obedecer a palavra. Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo 1, eu gostaria que vocês lessem comigo. Repete sim, não, só acompanhe comigo. Depois me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito do templo, ao sul do altar. Repete comigo. As águas vinham debaixo, do lado direito do templo, ao sul do altar. Amém. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até que a porta exterior que dá para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o rio, tendo na sua mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos. Até aqui tá bom? Deixe sua Bíblia aberta, que depois nós vamos continuar lendo o mesmo texto. Coloque a altura do seu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos aqui reunidos na Tua casa e na Tua presença, para pedir ao Senhor Deus, para que o Senhor venha nos abençoar nesta noite. Abençoe as nossas vidas, abençoe os nossos irmãos que estão nos visitando hoje. Espírito de Deus, fale ao mais íntimo dos nossos corações. Eu quero pedir ao Senhor agora, no poder do nome de Jesus, que o Senhor tenha total liberdade para nos abençoar e para falar aos nossos corações. Eu declaro todo o pensamento e sentimento cativo da Tua presença. Continue à vontade neste lugar, que a nossa vida nunca mais seja a mesma, que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Espírito Santo de Deus, fique à vontade neste lugar, em o nome do Senhor Jesus, e aqueles que creem digam amém. Podem se assentar no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, o tema da mensagem é o rio de Deus. Quem pode repetir comigo? O rio de Deus. Amém. Ezequiel 47, 46, 45. O profeta Ezequiel estava descrevendo uma visão que ele teve da parte de Deus de como será a vida no período milenar aqui na terra. Então Deus decidiu mostrar para o profeta Ezequiel como será a vida no período milenar aqui na terra. Eu já ensinei para a igreja que a igreja, ela vai ter um período que a Bíblia chama de período milenar, que nós iremos habitar aqui com o Senhor, e a Bíblia fala que no decorrer destes 1000 anos, a terra será governada por quem? Pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, pelo Messias, pelo Salvador de toda a terra. E aqui o profeta Ezequiel, ele estava descrevendo como vai ser o templo, como vai ser a cidade, como vai ser as divisões das terras, durante o período milenar, onde o próprio Senhor Jesus, o Messias, o Salvador, vai governar todas as nações com justiça, como está escrito, e com equidade. E aqui no 47, o profeta Ezequiel está descrevendo sobre o templo que vai haver, de onde o Senhor Jesus vai governar todas as nações. E você observou, irmãos, que dentro deste templo, ou por debaixo deste templo, de onde se localizava o altar do templo, debaixo do templo, no lugar aonde estava o altar, nascia um rio, e deste rio fluíam águas. Se você for lá no livro de Gênesis, lá também tem um rio que nascia
e um rio que banhava todo o jardim do Éden. Se você for lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, a Bíblia fala que na Nova Jerusalém também haverá um rio, e este rio vai fluir dele águas cristalinas. Agora, este rio do profeta Ezequiel, capítulo 47, é um rio que vai nascer debaixo do templo, de onde o Senhor Jesus vai reinar e governar toda a terra. Este rio vai nascer especificamente debaixo do altar aonde será oferecido os sacrifícios. E a Bíblia, irmãos, diz que este rio vai fluir por um caminho. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que no período milenar da cidade de Jerusalém, de debaixo do templo de onde o Senhor Jesus vai governar as nações, vai nascer um rio, e este rio vai fluir. Quem entendeu, diga amém. Este rio, ele vai existir no sentido literal, não é um rio ilusório, ou uma parábola, ou uma ilustração, não. Este rio, ele vai existir como um rio literal, é uma realidade. Este rio vai existir. Quem aqui vai reinar com Cristo, diga amém. Então quando você chegar lá na Nova Jerusalém, e você estiver diante do templo de onde o Messias, o Salvador, vai governar e reinar as nações, você vai ver aleluia. Quem aqui vai reinar com Cristo, diga amém. Quem aqui espera chegar na Nova Jerusalém e ver este rio fluindo de debaixo do templo, diga glória a Deus. Ele vai ser literal, só porque eu quero aplicar alguns princípios deste rio na nossa vida hoje. O segundo ponto a estudar a respeito deste rio é que por onde ele passava, as suas margens tinham muitas árvores, e estas árvores produziam muitos frutos, e as pessoas iam ali se alimentar dos frutos que este rio produzia. Então primeiro, ele nasce aonde, irmãos? Debaixo do templo e debaixo do altar. Ele flui, e por onde este rio fluir, vai ter um caminho de árvores, e estas árvores irão produzir muitos frutos. As nações irão ali se alimentar dos frutos que nascerão destas árvores. E uma coisa interessante é que este rio vai desaguar no Mar Morto. E eu não sei se você conhece a história do Mar Morto, mas no Mar Morto é um lugar que existe tanto sal, mas tanto sal, que lá não existe vida, por causa do excesso de sal que está naquele lugar. Só porque a Bíblia diz que no tempo do milênio, quando este rio nascer de debaixo do templo, e ele for fluindo, por onde ele passar, ele vai produzir vida e fruto. E quando este rio cair no Mar Morto, a Bíblia diz que as águas deste rio vão sarar as águas do Mar Morto. E no Mar Morto, um lugar onde nunca existiu água, agora vai passar, onde nunca existiu vida, agora vai passar a existir. Sabe por quê, meus amados? Porque o rio de Deus, por onde ele passar, ele produz vida. O rio de Deus, por onde ele passar, ele sara. O rio de Deus, por onde ele passar, ele cura. O rio de Deus, por onde ele passar, ele produz vida, ele sara, ele cura. Quem aqui entende isso, diga amém. Então, irmãos, vai nascer um rio, e este rio vai produzir vida. Agora olha o que está escrito aqui, ó. Olha o hino. Flui em tuas águas, eu quero beber das tuas fontes.
Este hino que nós cantamos todos os dias, ele nasceu aqui neste texto. Só porque aí a Bíblia fala que o Senhor chamou o profeta Ezequiel, pegou no braço dele e chamou ele para fazer o que, irmãos? Entrar dentro deste rio. Este rio que produz vida, este rio que cura, este rio que sara. O Senhor pegou o braço do profeta Ezequiel e disse: então vem aqui agora e entra dentro do rio. E o profeta Ezequiel, naquela visão, entrou dentro do rio. E as águas estavam aonde, irmãos? Batendo nos tornozelos do profeta Ezequiel. E o Senhor continua chamando o profeta Ezequiel para que ele adentrasse ainda mais neste rio. E ele adentrou mais 1000 côvados. E a Bíblia fala que as águas chegaram aonde, irmãos? Nos joelhos do profeta Ezequiel. E o Senhor continua chamando o profeta Ezequiel, e agora as águas chegaram aonde? Nos lombos do profeta Ezequiel. E o Senhor continua chamando o profeta Ezequiel para que ele adentrasse ainda mais. E ele adentrou a um ponto que agora ele não tinha mais domínio da vida dele, porque as águas já eram profundas. E agora ele já não conseguia mais caminhar nas águas daquele rio. Agora ele tinha que nadar, porque as águas eram profundas. Rio na Bíblia significa o Espírito Santo. Água na Bíblia significa o Espírito Santo. Um dia este rio, ele vai existir no sentido literal. E aqueles que irão reinar com Cristo estarão lá e verão este rio nascendo, descendo e produzindo vida. Mas eu quero convidar a igreja a aplicar os princípios desta palavra na sua vida hoje. Porque o Espírito de Deus está nos convidando a entrar dentro deste rio chamado Espírito Santo. O Senhor está nos convidando a igreja a adentrar dentro deste rio chamado Espírito Santo. Há poucos dias atrás eu disse uma coisa aqui na igreja: nós não podemos ter mais de Deus. Você não pode ter mais de Deus, porque você já tem tudo de Deus. O Espírito de Deus já habita no seu coração. Quem aqui crê nisso, diga amém. Você não precisa mais de Deus, porque o Espírito de Deus, ele já habita no seu coração. Mas o Espírito de Deus, ele quer ter mais de você. Observa que quando o profeta Ezequiel entrou, as águas estavam nos tornozelos, depois nos joelhos, depois nos lombos, e chegou a um lugar que era somente a nado. E o Espírito de Deus está convidando a igreja a entrar neste rio, no fluir deste rio, para que nós possamos viver uma vida de vitória. A missionária Âmara pregou aqui na primeira quarta-feira, uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja corajosa, é uma igreja que prega a palavra de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja corajosa, é uma igreja que prega a palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Agora, como ouvirão se não há quem pregue? O presbítero Claudinei ministrou e disse que nós não podemos ser cheios do Espírito Santo, nós temos que viver cheios do Espírito Santo. Sabe por quê, meu amado irmão e minha amada irmã? Infelizmente a igreja vive isso. Hoje a igreja está cheia, amanhã a igreja está vazia. Hoje a igreja mergulha no rio do Espírito, mas amanhã a igreja está como uma terra seca e árida. O diácono Celinho pregou aqui na quarta-feira passada que o Espírito de Deus, ele não quer ser um visitante no seu coração e na sua vida. Ele quer ser o Senhor da sua vida, Ele quer mudar aquilo que é necessário. Se eu chegar na sua casa e não gostar do lugar que a televisão está na sua casa, eu posso mudar ela de lugar? Não posso, não é a minha casa.
Mas na minha casa, se eu não gostar do lugar que a televisão está, que o sofá está, eu posso mudar o que eu quero. Infelizmente o Espírito Santo, ele é visitante na vida de muita gente, porque ele não tem autonomia para mudar aquilo que precisa ser mudado. Se o Espírito Santo realmente fosse o Senhor da sua vida, ele já teria mudado aquilo que era necessário mudar na sua vida. Ele ainda não mudou porque você ainda não mergulhou nos rios do Espírito. Ele ainda não mudou o que é necessário mudar na sua vida porque você ainda não mergulhou nos rios do Espírito. As águas dos rios do rio do Espírito, elas ainda estão nos seus tornozelos, ou talvez ainda estão nos seus joelhos ou nos seus lombos, mas você ainda não deu liberdade ao Espírito de Deus, a tal ponto que você não tenha mais controle da sua própria vida, e quem conduz a sua vida seja verdadeiramente o Espírito de Deus. Se eu for fazer uma pergunta para a igreja hoje, quem governa a sua vida? É você ou é o Espírito de Deus? Quem é que governa a sua vida de verdade? É você ou é o Espírito de Deus? É você que ainda tem o controle da sua vida? As águas ainda chegaram somente nos lombos, aonde você ainda consegue segurar e falar: não, Deus, aqui o Senhor não vai mexer. Não, Deus, aqui eu não mudo. Não, Deus, aqui não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Você ainda tem o controle da sua vida? O Espírito de Deus está te convidando nesta noite a mergulhar mais fundo. O Espírito Santo está te convidando nesta noite a mergulhar mais fundo no rio do Espírito. Quem aqui entendeu, diga amém. O Espírito Santo está te convidando a mergulhar mais fundo, ao ponto que você não tenha mais autonomia da sua própria vida. Sabe por quê, irmãos? A gente fica lutando contra a gente mesmo, só porque nenhum ser humano na face da terra consegue ter uma vida abençoada por si só. Por isso está escrito que é pela fé, é pela graça, mediante a fé, que nós seremos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Nenhum ser humano, irmãos, consegue mudar pela sua própria força. Nenhum ser humano consegue ser transformado pela sua própria força. Você pode até tentar ser uma pessoa calma na sua própria capacidade, você não vai conseguir. Você pode até conseguir parar de falar palavrão na sua própria força, mas sozinho você não vai conseguir. Você pode até tentar mudar muitas coisas na sua vida, mas sozinho você não vai conseguir. Você pode tentar mudar o seu casamento, você pode tentar mudar a sua família, você pode tentar mudar os seus filhos, você pode tentar fazer o que você quiser na força do seu braço, não vai. Agora, se a igreja mergulhar nos rios do Espírito, é Ele que convence o homem do juízo, é Ele que convence o homem da justiça, é Ele que convence o homem do pecado, é Ele que produz vida, é Ele que dá direção, é Ele que consola, é Ele que fortalece, é Ele que ajuda, é Ele que intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Sem nós, sem a presença do Espírito de Deus e sem o mover do Espírito de Deus, nós não somos nada, e nós não iremos chegar a lugar nenhum. Não iremos. Mas o Senhor Jesus está te convidando nesta noite. Vamos mergulhar mais fundo? Porque por onde este rio passar, tudo vai transformar. Olha aqui, ó. Por onde este rio passar, tudo vai transformar. Você não pode ter mais de Deus, mas o Espírito de Deus pode ter mais de você nessa noite. Abrir o seu coração, se render, parar de brigar com Deus,
parar de questionar a Deus. Quantas vezes você vem para a igreja e volta para sua casa nervoso porque uma palavra foi ministrada e essa palavra tocou na sua ferida? Quantas vezes você vem para a igreja e volta para sua casa indignado porque você veio para a casa do Senhor e ouviu aquilo que você não queria ouvir? Está vendo como é que está nos tornozelos ainda? Está vendo como que o Espírito de Deus ainda não tem liberdade para agir na sua vida? Você não vai conseguir liberar perdão se não for por meio do Espírito de Deus. Você não vai conseguir amar se não for pelo Espírito de Deus. Você não vai conseguir viver em santidade se não for pelo Espírito de Deus. Até quando você vai ficar lutando com as suas próprias forças? Até quando você vai ficar questionando aquilo que Deus está fazendo ou aquilo que Deus está falando? Você tem uma Bíblia na sua mão? Tem. Lê o texto junto comigo, li. Então para de questionar aquilo que Deus está falando com você. Pare de ficar brigando com Deus. Pare de ficar questionando aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Pare de ficar questionando aquilo que Deus quer mudar na sua vida. Pare de ficar falando com Deus aqui não, ali não. Irmãos, pare. Porque por onde este rio passa, tudo vai transformar. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê nisso, diga amém. Leia comigo o versículo 7. Olha o que está escrito. Ezequiel 47, 7. Ao chegar lá eu vi que na margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro, e ele me disse: estas águas saem para a região oriente e descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, repete assim comigo, irmãos, as águas se tornam saudáveis. Olha o que está escrito no versículo 9: enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Repete comigo, aonde o rio passar, vai haver vida, haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada. Repete comigo, aonde a água chega, torna saudável a água saudável, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Aonde o rio de Deus passar, tudo viverá. O Espírito de Deus quer ter mais de você. Aleluia. Quem aqui nada sabe do que eu estou falando, meu querido. Nadar contra a correnteza não é para qualquer um, mas nadar a favor da correnteza é uma delícia. Você só faz assim com as mãozinhas e com os pés. Eu não sei nadar, irmãos, mas se me jogar dentro do rio com a correnteza, eu vou embora, porque eu vou fluir na correnteza. Quem está entendendo, diga amém. Agora, se você me mandar nadar 2 metros contra a correnteza, eu já me afoguei. Tem muita gente nadando contra a correnteza dos rios de Deus, do rio de Deus. Tem muita gente andando na contramão daquilo que o Espírito de Deus quer para a vida dele. Tem muita gente lutando contra Deus, tem muita gente rejeitando aquilo que Deus está falando. Mas o Senhor só está te chamando para mergulhar neste rio, porque aonde este rio passar, vai haver vida. Aonde este rio passar, vai haver cura. Aonde este rio passar, um dia este rio que eu estou falando dele vai curar as águas do Mar Morto. E em um lugar que nunca existiu vida, vai existir. O Senhor está te chamando para mergulhar nestes rios. Irmãos, existem situações na nossa vida que não são para nos matar, é para nos quebrantar. Existem situações na nossa vida que não são para nos matar, é para quebrantar o nosso coração. E talvez você está vivendo uma situação tão desconfortável hoje,
é para quebrantar o seu coração. A dureza do seu coração, que não pôde ser quebrantada até hoje. Aí Deus precisa permitir você enfrentar uma situação difícil, para que o seu coração seja quebrantado. Deste rio, Senhor, quero beber deste rio, sacia a minha sede, ó, lava o meu interior. Em tuas Há muito tempo eu preguei aqui na igreja sobre os servos, ou sobre os viadinhos, que nós chamamos aqui de viadinhos, não sei se vocês se lembram. Eles precisam ficar perto das correntes das águas. Corças, as corças. Eu preguei sobre as corças aqui na igreja. Salmos 42. Assim como as corças anseiam pelas águas, olha para vocês verem, assim a minha alma desfalece pela tua presença. Assim como as corças anseiam pelas águas, assim a minha alma desfalece pela tua presença, Deus meu e Deus meu. E eu me lembro que naquela noite eu preguei que as corças, elas habitam perto das águas, porque elas precisam mais de água do que qualquer outro animal. Quem aqui precisa do fluir do seu espírito, diga aleluia. Quando os predadores das corças chegavam para matá-las, sabe o que elas faziam, irmãos? Elas pulavam nas correntes das águas, e elas descem nas correntes das águas de maneira que os seus predadores não podiam matá-las. Quando nós estamos enfrentando um momento difícil na nossa vida, para onde que nós corremos? Para a palavra, que é a água que limpa, e para os rios do Espírito, que tudo cura e que tudo sara. Quem entende, diga amém. E as corças se banham nas correntes das águas, porque quando elas se banham, o odor delas, que atrai o inimigo, é lavado. Agora, a minha alma desfalece pela presença de Deus mesmo? A minha alma tem fome? A minha alma tem sede da presença de Deus? Eu e você que estamos aqui hoje podemos declarar o que está escrito em Salmos capítulo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do nosso Deus. A minha alma tem sede da presença de Deus? Eu posso declarar o que os filhos de Coré declararam: mais me vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Preferiria eu estar à porta da casa do Senhor do que habitar as tendas da impiedade. Não era nem estar dentro da casa, era estar na porta da casa do Senhor, do que estar em qualquer outro lugar. A minha alma tem essa sede de Deus? A minha alma tem essa sede de Deus? A minha alma desfalece pela presença de Deus? A minha alma tem sede de mergulhar cada dia mais fundo neste rio? Ou na verdade eu estou querendo é sair do rio? A minha alma tem sede deste rio? A minha alma desfalece pela presença de Deus? Ou eu estou querendo sair deste rio, porque a presença de Deus já não faz mais sentido nenhum na minha vida? Talvez o que nós precisamos cantar hoje seria assim, ó: a terra seca sou eu, a terra seca sou eu, a terra seca sou eu. Venha encharcar o meu coração de novo. Venha encharcar o meu coração de novo.
Pastor, como que eu mergulho nos rios do Espírito? Tão simples, irmãos. Lendo a palavra, orando, adorando, você vai mergulhar nos rios do Espírito. E quanto mais você mergulha, mais você quer. Quanto mais você mergulha, mais você quer. Espírito de Deus, que a vida desta igreja possa desfalecer pela Tua presença, que a nossa alma possa desfalecer pela Tua presença, Espírito Santo. Este rio flui do grande amor do Senhor, Pai. Estas águas do Espírito, elas fluem do trono do Senhor. Ah, Espírito de Deus, que assim como as corças anseiam pelas águas, que assim a nossa alma possa desfalecer pela presença do Senhor, papai. Lembra aquela semana que nós cancelamos o culto da quarta-feira, irmãos? A maior semana da minha vida. Que dia que vai chegar o dia de ir no culto de novo? De poder adorar o Senhor, de poder exaltar, de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Pastor, eu não tenho essa sede de Deus na minha vida. Este rio quer começar a fluir na sua vida a partir de hoje. Primeiro, este rio quer curar o que precisa ser curado, quer limpar o que precisa ser limpado, quer sarar o que precisa ser sarado. Quem entendeu, diga amém. Pastor, eu não tenho esta sede de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu preciso ter sede. Irmãos, não sei vocês, eu amo beber água. Água para mim é melhor do que qualquer refrigerante. Eu falei há poucos dias aqui, a coisa mais gostosa que tem é quando eu escovo os meus dentes e bebo aquela água bem gelada. Só porque eu também amo beber as águas do rio do Espírito de Deus. Eu me sinto mal quando eu deixo de orar por algum motivo. Eu me sinto mal quando eu deixo de ler a Bíblia por algum motivo. Porque aí a minha terra começa a ficar seca, árida. Repete assim comigo, irmão. Se eu não tenho esta sede de Deus na minha vida, alguma coisa está errada. E vai ser mudado hoje, em o nome de Jesus. O primeiro convite é para você mergulhar no rio. E o segundo convite é para você ser o rio. Abra comigo em João capítulo 7. O primeiro convite é para você mergulhar. E o segundo convite é para você ser o rio. João 8, a partir do verso 36. Evangelho de João 8, a partir do verso 36. Está escrito: isso, João 7, irmãos, João 7, a partir do verso 36. Está escrito: o que significa esta palavra que disse: vós me buscareis, mas não me achareis? E onde eu estou, vós não podeis ir? No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede,
venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele dizia do Espírito que ainda não do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Repete assim comigo, irmão: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem aqui tem sede de Deus na sua vida, diga amém. Quem aqui tem sede da presença de Deus, diga amém. Lá era uma visão, uma ilusão, uma visão real, mas que nós podemos aplicar os princípios hoje. Agora aqui é Jesus falando: quem tem sede, venha a mim e beba. Só pode beber quem tem sede. Eu não sei como uma pessoa consegue, mas tem gente que diz que fica, por exemplo, 3 dias sem beber um copo de água. Se eu fizer isso durante um mês, eu tenho que ir para a hemodiálise, os meus rins vão parar. Os meus rins são acostumados com muita água. Eu começo o meu dia bebendo água, mas tem gente que consegue ficar um dia inteiro sem beber água. Tem gente que consegue ficar um mês inteiro sem beber as águas do Espírito. Eu não sei como tem gente que consegue viver meias semanas sem beber a água do Espírito. Porque aqui está escrito: aquele que tem sede, venha a mim e beba. O rio está fluindo, mas só vai beber aquele que vier até a ele com sede. Você pode vir até a casa do Senhor e voltar para a sua casa sem beber deste rio. Você pode vir até a casa do Senhor e voltar para a sua casa com sede do mesmo jeito. Porque só pode beber das águas do Espírito aquele que tem sede. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. O rio está fluindo aqui nesta noite, irmãos. O rio do Espírito está fluindo aqui nesta noite. Mas só vai beber quem tem sede. Quem não beber vai voltar para casa mais seco do que chegou. Vai iniciar uma semana mais seco ainda. Porque o rio do Espírito de Deus está fluindo neste lugar. Mas só pode beber quem tem sede. Pastor, o senhor tem certeza que o rio do Espírito está fluindo neste lugar? Tenho. Porque aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele se fará presente. O Espírito de Deus está aqui, saciando a sede de quem chegou aqui com sede. Quem está com sede, esta palavra está fluindo no seu coração. Você está sentindo um mover tão grande de Deus no seu espírito. As suas entranhas estão sendo movidas pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus está fluindo neste lugar. Vai fluir na quarta-feira, vai fluir no sábado, vai fluir domingo de manhã, vai fluir domingo à noite, e vai fluir até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Porque ele disse: eu enviarei o meu Espírito Consolador, e ele estará com vocês todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. No dia que este rio parar de fluir aqui, seremos arrebatados. O rio vai fluir na Nova Jerusalém.
No dia que a nova Jerusalém descer como uma noiva ataviada da parte de Deus, o rio vai começar a fluir debaixo do templo, e a igreja estará aqui fluindo no rio, estará bebendo desta água na nova Jerusalém, e no milênio também a igreja estará bebendo destas águas, as águas que curam, que saram e que transformam por onde ela passar. Agora, irmãos, eu tenho que ter sede desta água. A minha alma tem que desfalecer por esta presença. E esta sede precisa ser gerada no seu coração hoje. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão daquele de quem nunca ouviram falar? Somente uma igreja cheia do Espírito de Deus pode testemunhar as maravilhas do Senhor. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se o rio não flui em você, ele não pode fluir através de você. Repete comigo: se o rio de Deus não flui em mim, ele não pode fluir através de mim. Mas quem tem sede, vem a mim e beba. Agora olha o versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que flui de você? É vida ou morte? O que flui da sua vida? É vida ou morte? O que flui de você? Porque aquele que tem sede, vem a mim e beba. E do seu interior fluirão rios, rios. Repete comigo: rios de águas vivas. O que flui da sua vida? Vida ou morte? Paz ou destruição? Alegria ou tristeza? O que flui de você? Porque primeiro o Senhor está te convidando para fluir no rio, e depois o Senhor está te convidando para ser o rio. Porque se você tem sede, você vai beber, e do seu interior vai fluir o que, irmãos? Rios de águas vivas. E por onde você passar, as pessoas vão ser curadas, porque você é o rio de Deus nesta terra. Quem aqui está entendendo, diga amém. Aquele que tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão, que, irmãos? Rios de águas vivas. A igreja precisa ser o rio de Deus aqui na terra. Sabe por quê, irmãos? Porque por onde a igreja passar, a igreja é o rio. A igreja são as águas que saram. A igreja são as águas que curam. A igreja é o rio é o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, ele flui por meio da igreja. Então primeiro o Senhor está te convidando a mergulhar, para você ser limpo, liberto, curado e transformado. E depois o Senhor está te convidando a ser o rio, e aonde você passar, tudo vai ser transformado. No seu lugar de trabalho, vidas vão ser transformadas, porque tem um rio de Deus fluindo ali. Sua casa vai ser transformada, porque tem um rio de Deus fluindo ali. Seus vizinhos vão ser transformados, porque tem um rio de Deus fluindo ali. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem aqui crê no Senhor, diga amém. Quem aqui é o rio a partir de hoje, diga aleluia. A igreja está sendo convidada para ser o rio que sara. Eu preguei aqui domingo passado. Nossa casa não pode ser um palco de contendas e brigas. Nossa casa precisa ser um rio que sara por onde passar. Aonde estiver um problema, você vai chegar, e a presença de Deus que está na sua vida vai sarar um ambiente.
Este rio vai trazer vida para o Mar Morto. No caminho por onde o rio passa vai nascer muitas árvores, e essas árvores vão produzir muitos frutos. A igreja precisa ser o rio de Deus nesta terra. Esses dias eu fui fazer uma compra e a mulher demorou quase 1 hora para me atender. Em qualquer outro tempo, provavelmente eu teria me abandonado aquela compra e teria ido embora. Em qualquer outro tempo, eu teria abandonado aquela compra e teria ido embora. Mesmo crente, pastor? Sim, mesmo pastor. Eu abandonaria aquela compra no meio do mercado e eu iria embora. Só porque a mulher demorou, e eu fiquei caladinho, pensei em mudar de fila tantas vezes, mas eu fiquei quietinho na fila. Na hora que chegou a minha vez, a moça falou assim: meu senhor, que paciência, hein? A minha paciência produziu vida naquela hora, só porque ela poderia ter produzido um mau testemunho terrível. Amém, igreja? A igreja é o rio de Deus, o rio que cura, o rio que sara. A igreja precisa ser este rio. Amém, amados? Amém? Ministério de louvor, vem aqui à frente. Igreja, fique sobre os seus pés.